Houve no século XX um físico muito importante, Richard Feynman, que se destacou por sua participação no projeto de construção da bomba atômica na Segunda Guerra. Ele, na década de 60, em 65, ganhou um prêmio Nobel por seu trabalho em eletrodinâmica quântica, e também se tornou muito conhecido por tratar de matérias de ensino, sobre métodos de ensino, métodos de aprendizagem. Diz a história que era um sujeito muito afável, um sujeito simpático, de um bom humor, um bom sujeito. E no dia 17 de outubro de 46, Feynman escreve uma carta para sua esposa. Mas há um detalhe aí curioso, também triste, mas instigante, que é o fato de que essa carta foi escrita meses após a morte da esposa. A sua esposa morreu em junho de 45, justamente na época em que a Segunda Guerra Mundial se dirigia para sua conclusão. E eu quero ler um pouco dessa carta. Acho que eu vou ler a carta inteira. Talvez você goste de ouvir essa carta toda. Então eu vou partir desse pressuposto e vou ler a carta toda. Ele começa então escrevendo: querida Airline, que é a sua esposa. É importante dizer que essa carta foi encontrada dentro de um envelope fechado, após a morte de Feynman em 1988. Ele nasce em 1918, morre em 88, e só após a sua morte essa carta é encontrada. E a gente vai entender bem melhor essas circunstâncias. Querida Airline, eu te adoro, meu amor. Sei que você gosta muito de ouvir isso, mas não estou escrevendo só porque você gosta. Estou escrevendo porque escrever para você me aquece por dentro. Faz muito tempo que lhe escrevi pela última vez. Quase 2 anos, mas você vai me perdoar porque sabe como eu sou teimoso e realista, e eu achava absurdo escrever. Mas agora eu sei, minha querida esposa, que é normal fazer o que tenho adiado e que fiz tantas vezes no passado. Quero dizer que te amo. Quero te amar. Sempre vou te amar. Tenho dificuldade para entender o que significa amar você depois de morta. Mas ainda quero confortar você e cuidar de você. E quero que você me ame e cuide de mim. Quero ter problemas para discutir com você. Quero criar pequenos projetos com você. Até agora, eu não tinha pensado que podíamos fazer isso. O que devemos fazer? Aprendemos a costurar juntos? Ou começamos a estudar chinês juntos? Ou compramos um projetor de filme juntos? Será que não posso fazer alguma coisa agora? Não. Estou sozinho sem você, e você era a mulher ideia e a instigadora de todas as nossas loucas aventuras. Quando estava doente, você se preocupava por não poder me dar alguma coisa que queria me dar e que considerava necessária para mim. Não precisava se preocupar. Como eu lhe disse na ocasião, não havia necessidade, porque eu te amava muito de várias maneiras. E agora, isso é ainda mais verdadeiro. Agora você não pode me dar nada, embora eu te ame tanto que você me impede de amar outra mulher. Mas eu quero que continue me impedindo. Você morta é muito melhor que qualquer uma viva. Eu sei que você vai me dizer que sou bobo e que você quer que eu seja muito feliz e não quer me impedir de encontrar a felicidade. Aposto que se surpreende por terem se passado 2 anos e eu ainda não ter nem mesmo uma namorada. Além de você, meu amor. Mas você não pode fazer nada em relação a isso. Minha querida, nem eu. Eu não entendo porque conheci muitas moças interessantes e não quero ficar sozinho. Mas depois de 2 ou 3 encontros, elas me parecem inconsistentes. Só você está comigo. Você é real. Minha querida esposa, eu te adoro.
Eu amo minha mulher está morta. Rich. Aí ele escreve um post-scriptum. Por favor, desculpe por não lhe enviar essa carta, mas não sei seu novo endereço. Então essa é a carta que Richard Feynman escreve para sua esposa após a morte dela, mais de um ano antes dele escrever essa carta. E é um trecho interessante ou relevante para a conversa de hoje que eu destaco, que é: mas ainda quero confortar você e cuidar de você. E quero que você me ame e cuide de mim. E eu destaco esse trecho porque ele indica a direção da conversa que eu quero ter hoje com você, falando de amor e autonomia. Então Feynman escreve que ele quer cuidar dela, assim como ele quer que ela cuide dele. E esse desejo de Feynman, ele sintetiza a ideia que eu vou chamar assim mais sofisticada de amor, sobre a qual eu quero falar com você. E o modo como eu quero abordar amor e autonomia é parte da ideia de que amar é uma arte. Então amar não é algo natural, algo apenas natural, algo apenas espontâneo, não é algo que não se pode incrementar. Amor é uma arte, ou seja, é algo que se pode incrementar. E como toda arte, amar é composto por uma teoria. Toda arte trata de uma teoria, a teoria do objeto produzido, a teoria sobre os meios, sobre as próprias ferramentas, os meios para praticar essa arte, sobre os fundamentos dessa arte. Nós estávamos ouvindo aqui no início dessa transmissão, ouvindo Fidelio de Beethoven, a única ópera de Beethoven, e ali, para se fazer aquela grande peça, aquela grande obra, Beethoven precisava de conhecer sobre música teoricamente, conhecer ritmo, a duração dos sons e as pausas, ele precisava conhecer as notas musicais, a duração das notas musicais, ele precisava conhecer notação musical, a pauta musical, ou seja, saber escrever aqueles pontinhos, aquelas varinhas naquelas linhas, né, que nós conhecemos de ver. Ele precisava conhecer o timbre dos instrumentos, as características dos instrumentos, para então fazer toda aquela composição. Então ele entendia da teoria musical. Então toda arte está fundada numa teoria. E toda arte está fundada também numa prática, que é realizada essa prática por meio de técnicas. E a realização de uma arte não exige só o conhecimento da teoria, não exige só o domínio da técnica, mas exige também uma grande dedicação, uma entrega para aquela arte, para que ela seja dominada, para que ela seja desempenhada com maestria. Se aceita que amor é uma arte, então se vê com isso quanta coisa está implicada no amor. E eu confesso que eu senti, ainda estou aqui elaborando, um certo desconforto em tratar disso, porque não é muito típico, não é muito comum, não é muito usual tomar o amor como uma matéria de reflexão, uma matéria de ensino. O amor geralmente é uma matéria justamente para a arte, por exemplo, né? A música pop se utiliza muito do tema do amor. Então, não só a música pop no sentido, né, da música vamos dizer assim, jovem, né, da música para se dançar, mas a arte musical, as declarações recorrentes na arte musical são declarações sobre amor, o que advém também da poesia. E aí surge ou se percebe justamente uma situação problema, que é, como ocorre com outras matérias, amor não ser uma matéria de estudo, de aprendizado, mas sim pode ser, né? Então é importante entender o que é amor, o que é amar. Eu já dou a primeira indicação,
que a abordagem aqui toma amor como uma arte. Mas o amor como uma arte, ou seja, algo que pode ser incrementado, aperfeiçoado, isso é feito em cima de um movimento humano, de um movimento espontâneo da espécie, talvez podemos dizer não só da espécie humana, né, mas algo que pode ser trabalhado, mas o amor indica e reflete uma necessidade, indica e reflete uma dificuldade também da existência, e aí vale muito, sem dúvida, separar e considerar nisso a espécie humana. Considera-se então que a espécie humana ela sofre de duas coisas, ou o exemplar da espécie humana, o indivíduo, eu, você, nós sofremos de um problema, de uma dificuldade básica que é dupla. De um lado, o problema da separação. É justamente o fato de sermos indivíduos, de sermos únicos, raros, que nós também padecemos de um senso de separação. Nós padecemos de uma noção de que somos diferentes, de cada um é diferente de outro, e que as experiências que cada um tem, que cada indivíduo tem, essas experiências, no sentido próprio da palavra experiência, aquilo que é sentido apenas por esse indivíduo. Então isso é uma separação. É claro que a separação também é objetiva, no sentido do corpo, né? De um corpo separado, os corpos separados uns dos outros. Então a separação é uma primeira dificuldade, porque há aí um anseio de que haja uma unidade, haja um compartilhamento. Isso também é um anseio humano. Isso começa já por uma espécie de um gregarismo, por uma característica social da espécie, mas isso é sentido individualmente. Essa separação com a consequente necessidade da unificação e da unidade. E a outra dificuldade, eu disse que a dificuldade é dupla, a outra dificuldade é a dificuldade da restrição, né, que é a restrição do indivíduo a si mesmo. São duas dificuldades associadas. Mas com isso, com essa ideia de restrição, eu estou indicando a limitação que cada um carrega. E é justamente por causa dessa limitação que também há o desejo da interação, do intercâmbio, para que por meio do intercâmbio essa restrição, essa limitação possa ser superada. Então busca-se superar tanto a separação quanto busca-se superar também essa restrição do indivíduo a si mesmo. Ele está restrito às suas próprias capacidades, que implicam também limitações. E nesse anseio de superar tanto separação e restrição, é aí que surge justamente o anseio por intersubjetividade, que é a relação entre a subjetividade de cada um, né, a subjetividade que cada um porta, então é a subjetividade minha e a sua interagirem, né, ou eu chamaria também de uma interhumanidade, de compartilhar a humanidade que um tem com a humanidade que o outro tem também. Então isso é um anseio, porque é nessa experiência desse intercâmbio, dessa unificação, que se tem a experiência de essa separação e essa restrição serem superados. De modo que a gente pode, inclusive, pensar que a busca erótica, né, da interação, da unificação erótica, é também uma manifestação desse anseio maior de vivenciar essa intersubjetividade, ou essa interhumanidade, ou esse intercâmbio de um sujeito com outro sujeito. E o impulso para isso, e o anseio por isso, e a dedicação a isso também, e finalmente a experiência dessa superação, tudo isso é o que implica a experiência de amor. Então eu estou relacionando o amor nesse primeiro momento ao problema em que ele surge, ou em que ele se dá, ou em que ele se manifesta, ou o problema que o amor procura resolver.
que é o problema da separação e da restrição, da limitação. Porém, esse amor só vai superar efetivamente esse problema duplo da separação e da restrição se esse amor for um amor maduro. E eu com isso já adianto uma ideia fundamental aqui, né? Que a gente pode pensar num amor infantil, a gente pode pensar num amor adulto. O amor infantil é o amor que está preocupado, e é natural, ele é um amor infantil porque de fato ele caracteriza a condição da criança. O amor infantil está preocupado em ser amado, ele está preocupado em objeto, em ter um objeto em que ele pode prender ou fazer esse vínculo, onde ele pode estabelecer um vínculo como uma espécie de segurança para ele. Então ele tem uma preocupação com o objeto. Então esse é o amor infantil, ser amado e ter um objeto. Mas há em contraposição, e isso já é o caminho para o amor como arte, para a construção do amor como arte, há também o amor maduro. O amor maduro que então pressupõe um adulto, uma pessoa madura, para vivenciá-lo, para realizá-lo, para ter dedicação a ele. E esse amor maduro, ele não pensa, então ele não considera, ele não valoriza, não é a sua preocupação o ser amado, ele está preocupado em amar. E da mesma forma ele não está preocupado em primeiro lugar com o objeto, ele está preocupado com a partilha, ele está preocupado com essa intersubjetividade. E é assim que nesse contexto, o que se extrai desse contexto, dessa construção, dessa representação que envolve a situação do amor, é aí que se extrai a ideia fundamental de amor. Amor visto então como uma atitude, uma ação, como algo produtivo no sentido de dar. Então esse amor maduro, ele se preocupa em dar, porque ele, dando, ele vai estimular o outro também a dar. Então, de modo que o amor é dar numa via, o amor é dar na outra via, e todos assim recebem por consequência. E no amor o que se dá é a vivacidade, é a energia de vida, é o entusiasmo pela vida, é a coragem de viver, é isso que se transmite. Ou seja, a energia mais vital, a energia mais franca, é isso que se transmite para o outro. Mas não termina aí. Essa noção de amor como dar, ela se completa no entendimento de que esse indivíduo para qual eu dou, para qual eu empresto a minha vivacidade, esse indivíduo é um meio. É um meio. Ele é uma finalidade em si, mas ele não esgota a minha ação de dar, ele não é o único repositório da minha ação de dar. Não, por esse indivíduo se ama todas as coisas também. E essa é uma ideia-chave. É uma ideia-chave até para que se considere, para que a gente lembre de um amor como arte. Essa arte, para ser desenvolvida, como toda arte, ela tem que ser praticada a todo momento. Tem, por exemplo, uma ideia de disciplina, tem uma ideia também de dedicação. Essa arte precisa ser praticada a todo momento, ela é praticada dentro de casa, ela é praticada fora de casa. Para mim foi interessante, foi produtivo para mim mesmo fazer essa reflexão, elaborar essa reflexão, porque eu lembrei que para Confúcio, um dos sábios da era axial, daquele rico primeiro século moral antes da era cristã, onde vários indivíduos elaboraram noções morais muito refinadas, Confúcio pensa que a família, o ambiente doméstico, é a primeira escola moral. Então, se você se sai bem nessa instância familiar, isso te habilita a se sair bem também na esfera pública. A primeira vez que eu tive contato com esse dito de Confúcio, eu não compreendi a profundidade do que ele estava dizendo. E eu desdobrei isso em outra direção, um dia posso falar disso,
mas eu quero me restringir a isso, né? A essa indicação que Confúcio faz e interpretá-la pelo que eu estou dizendo agora. Eu amo esse indivíduo, como Feynman declara, ele ama sua esposa, Erline, mas ele também ama outros objetos, vamos dizer assim. Ele tem outros alvos no seu amor, porque ele está pronto para amar permanentemente. Ele não separa dentro de si, ou ele não restringe dentro de si. Eu menciono novamente a ideia de restrição. Ele não restringe o seu amor, porque isso justamente vai conter o ser dele, as possibilidades do ser dele se expandir. Não, ele aproveita, o indivíduo, né, maduro que ama, aproveita toda oportunidade para amar. Ele ama este indivíduo querido que ele escolheu, ele ama outros, né, na família, ele ama amigos, ele ama, ele encontra, né, uma forma de amar também concidadãos, ele ama o seu país, ele ama o seu trabalho, ele ama o planeta e por aí vai. Porque algo importante nisso, e a religiosidade axial também vai tratar disso, que é a necessidade dessa transcendência. Porque acredita-se, penso assim, eu vejo dessa maneira, talvez você também, acredita-se que o ser humano também anela por transcender a si mesmo. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente, mas ele também precisa de ir além de si mesmo, justamente porque ele sofre essa restrição, né? E é justamente indo para além de si mesmo que ele encontra as diferentes expressões de amor. Então amar, para além desse sujeito que se escolhe, desse indivíduo que se escolhe amar, é justamente transcender, e além do semelhante e alcançar o diferente também. Então isso basicamente é o que, numa concepção de amor como arte, é o que se tem como sendo a teoria do amor, né? Uma teoria do amor que destaca o amor como uma ação produtiva para dar, para se doar também. Então, e o que é a prática dessa arte? Essa prática vai ter 3 expressões, né? Vai ter 3 vetores, e é justamente nessa prática que se encontra a autonomia. A ideia fundamental aí para se amar dessa maneira madura, o indivíduo ele também precisa produzir autonomia. A autonomia é uma condição para amar. E vamos ver como isso ocorre por 3 vetores. Eu faço pausa para lembrar vocês de darem os sinaizinhos aí na máquina do Google, com like, com compartilhamento, tá bem? Para a gente alimentar o funcionamento desses conteúdos na máquina, né? Para a máquina ter notícia do valor desse conteúdo. Mas então, quais são os 3 vetores de prática desse amor? Cada um deles sendo efetivados por meio de uma autonomia, da construção de uma autonomia. O primeiro vetor, ele é identificado como um autocuidado, como um cuidar de si. Então, para que eu seja autônomo, eu preciso ser capaz de cuidar de mim mesmo. Cuidar de mim mesmo justamente como sendo uma manifestação do crescimento desse indivíduo. A criança não pode cuidar dela mesma, mas o indivíduo adulto já pode cuidar de si mesmo. Então é fundamental que, uma vez adulto, esse adulto possa cuidar de si mesmo, porque é justamente aí, ou por meio disso, que esse adulto está se comportando, né, se manifestando no mundo, não mais como uma criança. Isso vai ter um efeito muito importante para essa ideia de amor como um ato produtivo de dar. Quando o indivíduo ele é capaz de cuidar de si mesmo, ele não precisa do outro, ele não depende do outro. Quando ele não precisa, quando ele não depende do outro, ele deixa de tomar o outro como um objeto seu. O outro não é mais aquilo que cuida dele, não é mais aquilo que
supre as suas necessidades. Ele não é mais um instrumento para ele. É uma pessoa, mas também é um instrumento. E quanto mais se depende dessa pessoa que cuida da outra, né? Quanto mais eu dependo de alguém para cuidar de mim, mais esse exerce o papel, a função de um instrumento. A situação mais radical disso, como eu já conversei em outra live, é justamente a situação de uma escravidão. O senhor, ele não é autônomo. O senhor de um escravo, ele não é autônomo, porque ele depende muito do escravo. Ele depende muito do escravo para ele sobreviver. Ele coloca na mão do escravo as condições de ele sobreviver. Então, cuidar de si é um primeiro ponto, é uma primeira postura fundamental para dar condição de alguém para amar de uma maneira madura, prescindindo do outro como objeto. E isso é autonomia. Quando eu posso cuidar de mim mesmo, eu portanto, me faço autônomo. Eu sou capaz de me sustentar e, inclusive, eu sou capaz de amar a mim mesmo. Eu sou a primeira fonte de amor para mim mesmo. Então, essa é a primeira expressão de autonomia, né? O cuidar de si mesmo. Então, uma segunda expressão de autonomia, quando eu sou capaz de pensar por mim mesmo. Isso é interessante, né? Falarmos de amor e já colocarmos aí uma categoria que não é exatamente uma categoria emocional associada a amor, que também traz uma representação emocional. Não à toa, no início dessa comunicação, eu li a carta que Richard Feynman escreveu para sua esposa depois de ela morta, onde ele declara todo o seu amor por ela, como esse amor é insuperável e como ele ainda tem o desejo de cuidar dela. Então esse físico, né, esse grande talento intelectual, inclusive um talento em ciências exatas, em números, ele estava totalmente afinado com essa sua expressão emocional de amar, mas ela justamente associada ao seu pensamento, à sua clareza, à sua lucidez. E esse pensar por si mesmo, ele indica algumas coisas, e eu destaco dentre elas, de novo, né, a autonomia, no sentido de eu confiar na minha reflexão, de eu confiar nas minhas conclusões, de eu confiar na minha observação, de confiar nas minhas hipóteses, de confiar no meu exame. E isso tudo eu sintetizo como sendo um ato que afasta a adesão irrefletida, a adesão pura e simples a uma autoridade. Então eu não escolho alguém que vai dizer para mim o que as coisas são ou não são, e vou ao sabor, né, dos juízos dessa outra pessoa. Eu assumo a minha capacidade de pensar e de refletir. De modo que está imbuído nesse pensar por mim mesmo justamente um elemento de crença. Isso também é surpreendente, mas é muito importante, né? Então, quando eu posso pensar por mim mesmo, eu estou acreditando no meu próprio pensamento, eu estou acreditando nos meus juízos. Não é que eles tenham que ser fechados, mas eu acredito primeiro, então, na minha capacidade de desenvolver a minha mente, o meu intelecto, a minha razão para refletir, e ser capaz de objetividade, ser capaz de olhar as coisas como são. Eu acredito nisso e por isso eu posso pensar por mim mesmo, e por isso eu posso julgar por mim mesmo. E esse elemento de objetividade, de ver as coisas como são, e eu insisto, esse pensar por si mesmo é uma autonomia, né, é uma postura de autonomia, e esse pensar por mim mesmo me dá a condição de ver as coisas como são. E esse ver as coisas como são é fundamental para que eu veja o outro como ele é. E aí, de novo, estamos no campo do amor. E é por isso que pensar por si nos coloca no campo do amor. Para que eu possa amar, para que eu possa dar, para que eu possa conhecer o outro, eu preciso olhar o outro como ele é. Eu preciso de ser capaz de olhar o outro como ele é. De modo que a atitude emocional dessa autonomia de pensamento
a atitude emocional da autonomia de pensamento é a humildade. A humildade, primeiro, para eu não saber, para eu estar aberto para saber, e a humildade para receber aquilo que se manifesta diante de mim da forma como é. Então essa é a autonomia de pensar, é uma autonomia que pressupõe uma espécie de racionalidade ou uma espécie de racionalismo. Racionalismo ou racionalidade ou razão, não, tanto faz, tudo isso entendido como uma fidelidade aos fatos, uma fidelidade às coisas como elas são. E eu insisto, né? Isso é importante para que eu receba o outro como ele é. Para que eu não tente fazer do outro aquilo que é conforme o meu desejo, o meu interesse. E é justamente dizendo isso que eu passo para a terceira autonomia. Essa é talvez a mais surpreendente e a mais complexa, porque ela é a autonomia que se deve procurar alcançar uma autonomia em relação a si mesmo, entendendo esse si mesmo como sendo o centro a partir do qual se olha e se sente o mundo. Quando essa forma de olhar e sentir o mundo se torna um filtro que impede a objetividade, que impede ver as coisas como são, esse centro se chama narcisismo. Então é uma autonomia em relação ao narcisismo. É uma superação, ou se isso for muito ideal, é uma mitigação do narcisismo. Tornar esse narcisismo o mais restrito possível para que haja espaço para o outro como ele é. Então uma coisa é a objetividade que me permite ver como é, outra coisa é a superação do narcisismo que dá lugar para o outro. Porque por esse narcisismo eu me concentro nos meus interesses, eu me concentro nas minhas necessidades, eu me concentro nas minhas impressões e não dou lugar para as necessidades, para as impressões, né, para a perspectiva do outro. Em outra transmissão eu falei, por exemplo, sobre empatia, e essa capacidade da empatia é justamente a capacidade de poder absorver algo da perspectiva do outro, absorver algo da condição em que o outro está. E isso só é viável, só é possível se eu posso me afastar daquele centro que geralmente me puxa, chamado narcisismo, que faz com que eu veja a realidade por meio dessas minhas sensações, desses meus medos e desses meus desejos. Isso, em última instância, como eu já indiquei, é algo difícil de se eliminar, mas isso pode ser uma matéria de observação, de exame, de relativo controle, e por isso que nesse campo da prática do amor, que envolve essas formas de autonomia, a disciplina e a paciência, a disciplina para manter-se atento, a paciência para tentar de novo e a concentração, né, para poder se deter, poder afastar todas as coisas e se deter, ter foco, né, nas coisas que envolvem esse amar, isso é fundamental, especialmente quando se considera esse problema, né, essa dificuldade que o narcisismo impõe a cada um de nós. Mas eu quis, portanto, mostrar como que a prática do amor demanda uma autonomia, exige uma autonomia, como essa autonomia ela é realizada, ela é expressa quando eu cuido de mim mesmo, porque aí eu dou conta das minhas necessidades, eu dou conta de desejos meus, eu dou conta do meu sustento e não preciso usar alguém para isso, então eu afasto essa possibilidade de, numa relação dita de amor, instrumentalizar o outro, né? E sobre isso eu digo mais ainda, né? Eu afasto a possibilidade de exercer uma espécie de sadismo sobre o outro, no sentido de explorar o outro, ou eu também afasto a possibilidade de um masoquismo no sentido de eu me submeter a qualquer coisa que o outro querer de mim. Então a autonomia, como um cuidar de si, obstrui essas formas que se chama de simbióticas de relação, onde
há isso que eu chamei de sadismo, onde há isso que eu chamei de masoquismo. Então essa é a primeira autonomia. A autonomia também baseada, a autonomia de pensamento baseada na crença da capacidade de pensar, da capacidade de refletir, da capacidade de observar, da capacidade de propor soluções. E eu complemento, né, há nessa autonomia de pensar também uma crença nas possibilidades. Isso é importante porque a crença nas possibilidades está baseada em tudo aquilo que a espécie humana, que o ser humano conseguiu já realizar de positivo, de construtivo, né? Está também baseada essa crença nas possibilidades na crença de que há humanidade em si e há humanidade também no outro. Então essa autonomia de pensar, ela explora essas possibilidades porque ela acredita nelas, porque a experiência humana mostra que há essa condição de expandir a humanidade que há em cada indivíduo, né? E finalmente, eu falei da autonomia que se dá realizando, né, como uma prática do amor, uma autonomia que se dá quando eu posso sair da prisão do meu narcisismo e olhar o outro, a condição do outro, onde eu me permito ser penetrado, né, pelos conteúdos do outro também, né, e não me fechar nesse centro, que é o centro narcisista, onde só a minha avaliação, só os meus critérios têm validade, tá bem? Então eu completo, né, essa exposição do amor como uma espécie de arte em que se considera a teoria dessa arte de amar, né, fundamentada na constatação do problema da separação e da restrição e no anseio da unificação para resolver esse problema, cuja melhor ferramenta é o amor propriamente, e o amor concebido como uma cessão, como uma forma de dar vivacidade que promove e estimula que aquele que recebe também queira dar. Então isso é a teoria desse amor-arte. E a prática desse amor-arte baseada nessas três formas de autonomia: cuidar de si, pensar por si e ir além do próprio narcisismo, porque a autonomia então sustenta a possibilidade de eu dar, deixando de fazer do outro um objeto. Então tá bem, eu espero ter conseguido passar essa mensagem que foi escolhida em função da celebração que a gente faz na nossa cultura do Dia dos Namorados, dia 12 de junho, e eu quis justamente abordar, né, esse tema do amor como uma matéria de educação. E na preparação, eu considerei, né, esse conceito de educação, que, analisado etimologicamente, quer dizer justamente conduzir e levar para fora, né, no sentido de tirar alguém de um espaço restrito e levá-lo para fora desse espaço restrito no sentido de uma expansão. Então a ideia de educação, na etimologia da palavra, ela se refere a isso, né? E o amor é para isso, né? É para conduzir a cada um de nós para fora da nossa restrição, né? Para que a gente possa encontrar o outro, naquela concepção de intersubjetividade ou de unificação, para então expandir o nosso próprio mundo e expandir o próprio mundo por meio dessa força produtiva chamada amor. Então eu quis trazer esse tema como uma matéria, justamente uma matéria de educação, né, para que a gente perceba quais são os caminhos ou os modos, né, de fazer com que esse amor como uma capacidade, como uma força produtiva também possa ser uma força, vamos chamar assim, uma força pública, né, uma força humanitária. Tá bem, querida pessoa? Eu encerro por aqui, já me deixando
disponível para responder comentar alguma coisa que você queira dizer.